Tiago capítulo 1, dos versículos 1 ao 8. Fé e sabedoria. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Quando ouvimos estes ensinamentos do livro de Tiago, servo de Deus, por intermédio de Jesus, podemos estar refletindo em alguns contextos ou situações que passamos em nossa própria vida. Muitos de nós, quando somos novos convertidos ao Evangelho libertador de Jesus, e começamos a passar por experiências que, quando estávamos sendo dirigidos pelo mundo, não levávamos em conta muitas situações desagradáveis que nos acontecia, pois para nós eram algo corriqueiro e comum, por assim se dizer. Mas quando somos iluminados pela luz do Evangelho, aquilo que parecia ser comum, começa a nos incomodar. E é exatamente isso que o Evangelho de Cristo quer que sintamos. Que nossa visão de mundo, que outrora era escurecida, turva, uma visão embaçada, pelas trevas da nossa própria falta de percepção e entendimento, seja transformada pelos ensinamentos libertadores de Jesus. Muitos de nós, quando não compreendemos esses acontecimentos que transformam nossa visão de mundo, podemos até chegar a concluir precipitadamente que depois de termos aceitado Jesus como nosso único e suficiente Salvador, passamos a receber mais aflições e provações, depositando assim a culpa dessas aflições ao fato de tê-lo aceitado em nossas vidas. Mas o que temos que colocar em mente é o fato de que Jesus entrou em nossas vidas para nos libertar e fazermos conseguir enxergar aquilo que antes não conseguíamos ver. Jesus quer tirar de nós agrilhões que nos deixavam presos ao pecado, e que impedia o trabalhar de Deus em nossas vidas. As provações, as aflições que hoje conseguimos enxergar, são etapas que temos que passar para nos tornar mais próximos à semelhança do Filho unigênito de Deus. Pois quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o que se entregou a si mesmo, por amor de nossas almas, aceitamos também o título de filhos de Deus. E qual é o pai que ama seu filho, que não vai ensiná-lo a ser uma pessoa melhor, que tenha temperança, domínio próprio, humildade, benignidade, paciência, exercitar o perdão? Todas aquelas boas qualidades geradas pelo Espírito Santo de Deus, têm, e que são relatadas no livro de Gálatas capítulo 5, no versículo 22. Considerados que verdadeiros seguidores de Cristo. E como vamos querer mostrar nossa fé às outras pessoas, se não formos testados a exercitá-la? Como poderemos alcançar os da nossa própria família, se não estamos dispostas a ser testemunhas da transformação de Cristo em nós mesmos? É por esse motivo que torno a repetir os versículos 2 e 3, do capítulo 1 de Tiago. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Porque a perseverança gera em nós a força em que precisamos, para alcançar aquilo que nós tanto almejamos. A salvação libertadora, de todos aqueles que estão próximos a nós. Pois como está escrito, amará a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Não iremos ser salvos por nossos próprios méritos. Isso é verdade, pois quando aceitamos a Cristo, aceitamos também que Ele pagou tudo por nós. Mas devemos ter a consciência de que, se queremos que esse Evangelho alcance aos que estão ao nosso redor, devemos transmitir esse amor, assim como o próprio Deus, por intermédio das ações de Jesus, teve por nós. Porque antes que o amássemos, Ele nos amou primeiro.